Boa noite para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje nós vamos conversar sobre câncer, a minha opinião médica embasada sobre o assunto. É a live de setembro de 2017, ok? Hoje é dia 17 de setembro, às 8h32 da noite. Eu trato vários casos de câncer em consultório e vários casos de pessoas que querem prevenir o câncer em consultório há quase 20 anos. E posso dizer para vocês que tem muito mais na questão do que vocês têm considerado, ok? Não sou contra a medicina convencional na prevenção e tratamento de câncer. Eu só acho que muito pouco tem sido feito de efetivo na questão, tem muito mito, tem muita briga de egos e tem muita gente espalhando informações pelas beiradas, pela metade, e que muitas vezes não estão atendendo a interesses que realmente são de ajudar o próximo. Eu vou tentar fazer a minha parte com vocês hoje, ok? Você já encontra muito sobre esse assunto lá no icaro.med.br se você buscar câncer. Eu vou postar aqui para vocês e vou falar os links para vocês poderem olhar mais sobre o assunto. Não tenha preguiça de estudar, não tenha preguiça de assistir vídeos, de buscar boas fontes, porque pode ser que a sua saúde e a sua prevenção resida em boa parte do que eu vou falar para vocês. Mas olha, o ideal é você buscar o seu médico atualizado para poder conversar com ele sobre isso. E como eu vou falar para vocês também da importância da nutrição, da importância da psicologia, da importância da educação física, da importância das áreas em saúde em geral para a prevenção e tratamento adequado do câncer, esses profissionais também fazem parte de uma equipe de ouro para poder ajudar a prevenir e tratar melhor o câncer, ok? Então, você já pode encontrar muito sobre o assunto de câncer lá no icaro.med.br buscando câncer, tá bom? Você também pode encontrar muito sobre saúde geral e outros temas em saúde lá no icaro.med.br/saúde e no icaro.med.br/sintomas e doenças, sem o C cedilha, tá? O meu último vídeo falando sobre a questão de saúde em geral e como você faz para prevenir e evitar sintomas em geral e tratá-los melhor. Sobre mim, você pode acessar o icaro.med.br/sobre e dar uma olhada no meu currículo para saber qual autoridade que eu tenho para falar desse assunto, a minha opinião. Sobre as minhas palestras em todo o Brasil, para a comunidade geral, para empresas e profissionais de saúde, você pode acessar o icaro.med.br/palestras, tá? Para contratação, para ver o portfólio, para sugerir temas. E sobre bons livros em saúde, incluindo vários gratuitos, você pode acessar o icaro.med.br/livros recomendados, ok? E por que hoje a gente vai falar sobre câncer? Qual é a motivação da minha live de hoje? Bem, o nobre Marcelo Rezende, repórter, morreu ontem, dia 16 de setembro de 2017. E desde já eu deixo aqui os meus sentimentos para a família e para todas as famílias do Brasil e do mundo que sofrem com essa doença, tá? E que Deus esteja com todas as vítimas hoje e sempre. Sobre o Marcelo Rezende, ele descobriu o câncer de pâncreas, o câncer de pâncreas, já num estágio muito avançado e metastático. O câncer de pâncreas é um dos piores para tratar. Ele responde pouquíssimo aos tratamentos convencionais. Para vocês terem uma ideia, ele dá menos de 10% de chances de sobrevida e menos ainda de cura, tá? De sobrevida expressiva e de cura para quem, no estágio que o Marcelo descobriu, queira efetivamente tratar e curar. Ele resolveu então buscar tratamentos ditos alternativos, o que está no direito dele, né? Para ter uma qualidade de sobrevida melhor enquanto estivesse vivo, mais tempo de vida, se possível, e até a cura, se possível. No último vídeo dele, ele coloca bem claro que ele estava mantendo a saúde principalmente da mente e que o câncer tem altos e baixos. Nos baixos, ele estava cuidando da saúde da mente para suportar os baixos. E nos altos, ele estava cuidando da saúde da mente para se manter forte para que em algum momento pudesse vir a cura, se possível. Essa é uma das melhores condutas mentais possíveis que qualquer paciente de câncer e sua família podem ter. Então, eu recomendo vocês assistirem o último vídeo dele no Insta
para vocês terem uma ideia de como é importante manter uma conduta mental, uma mente boa, como ele bem falou lá. Só que aí, quando a pessoa finalmente morre, a culpa é dos tratamentos alternativos? A culpa é dele ter abandonado os tratamentos convencionais? Sério? A gente vai discutir isso ao longo dessa live para você fazer seu próprio julgamento. Vocês sabem por acaso, e os críticos dos tratamentos alternativos, digamos assim, eles sabem como é que estava a qualidade de vida dele quando ele morreu? Como é que ele viveu os últimos meses? Com que esperança, hábitos de vida, clareza mental, sono, funcionalidade, etc.? Nada disso é falado. E é importante que a gente entenda que estamos falando de seres humanos com uma doença terrível. Então, para muitos, pelo menos poder morrer com dignidade, com funcionalidade, com sanidade e clareza mental, é mais importante até do que tentar combater uma doença que eventualmente pode até estar num estágio já de poucas perspectivas, ok? E como é que ele estaria se tivesse mantido a químio, a rádio e companhia já de cara, já que a própria medicina convencional diz que para o câncer dele pouco iriam resolver? São coisas para a gente pensar, porque isso é pouco falado na mídia, inclusive agora, depois que ele morreu. Tem muita gente criticando e, poxa, é um momento principalmente da gente consternar, orar por ele, orar pela família e não ficar criticando alternativas. Enfim, eu não objetivo com essa live passar tratamentos específicos para ninguém, ou nenhum caso, e muito menos dizer que os tratamentos convencionais que envolvem cirurgia, químio, rádio ou transplante, no caso de medula principalmente, que eles são sempre dispensáveis ou ruins. Eu sou médico e sei que muitas vezes eu já tive que falar para os pacientes: ei, faz sua parte e faz esse tratamento convencional, a gente vai te dar suporte durante ele. Mas realmente, para a grande maioria das pessoas por aí, os tratamentos convencionais eles podem ser muito debilitantes em vários casos. E aí tem que ser pesado o custo-benefício junto a uma boa equipe médica, livre de preconceitos e realmente interessada no bem-estar do paciente. Uma equipe interessada em observar os interesses do paciente, em ouvir o interesse do paciente, em perceber, em conversar e só então falar, opinar e ver uma conduta. O paciente não pode ser deixado à margem de decidir sobre a própria vida dele. Isso não é um tratamento humano, na minha humilde opinião. Os meus objetivos, então, nessa live de hoje são, primeiro, dar a minha opinião embasada sobre o assunto. Eu não sou o dono da razão. Eu não quero dizer para vocês que tudo que eu vou falar vai servir para 100% dos casos de câncer. Eu vou dizer para vocês o que eu vejo que tem funcionado em quase 20 anos de medicina, mas muita coisa que eu vou falar para vocês pode não ser muito tradicional. Nem por isso não funcionaram para muitos pacientes e cada vez mais que têm chegado ao meu consultório, ok? Eu vou mostrar para vocês que sim, há um monte de alternativas fora do convencional que podem até ser bem efetivas quando bem indicadas e utilizadas e que são muitas vezes, sim, mais naturais e que usualmente têm menos efeitos colaterais, sim. Muitas têm embasamento e vasta experiência prática, mas são menos conhecidas. E você tem que entender que muitas vezes quando algo é menos conhecido ou gera menos lucros para uma indústria da doença que quer ver você doente crônico, ou seja, um consumidor crônico, e não alguém curado ou saudável, tudo isso é muito disfarçado, as coisas menos convencionais elas vão ter menos marketing do que o convencional, elas vão ter menos estudos porque recebem menos financiamento para isso. Então a gente tem que entender. E infelizmente existem vários médicos e vários profissionais de saúde em geral que são bastante corrompidos por uma indústria que ganha muito dinheiro e pode pagar muito para que as rotinas convencionais sejam supervalorizadas até em casos onde não deveriam. Infelizmente isso acontece, ok? E eu vou demonstrar para vocês também, um dos objetivos da live de hoje, como são as bases de um protocolo não convencional geralmente efetivo de atenção ao câncer. É claro que o que eu vou falar pode não servir para casos especiais, como tumores congênitos. Poxa, a criança já nasce com aquilo, em crianças bem pequenas, sabe? Tumores em decorrência de tratamentos, como a própria radioterapia, que pode, em alguns casos, levar a tumores depois. Tumores após exposição a fatores específicos, como grande carga de metais tóxicos,
de poluentes inalados em grande quantidade, como o asbestos e algumas poeiras da construção civil, o excesso brutal de sol, tudo isso pode efetivamente gerar tipos de tumores e de cânceres, aonde fica muito difícil com tratamento convencional e até alternativo você conseguir resultados expressivos. Eu estou falando para a grande maioria dos outros, ok? Vamos começar. O Capitão Marvel é um herói que morreu na década de 80 por câncer. Imaginem, eu era bem criança e li a graphic novel, a revista, que foi feita A Morte do Capitão Marvel. Aquilo me impactou muito desde pequeno e posso dizer para vocês que já começou a despertar em mim uma coisa do tipo, ei, eu quero fazer alguma coisa para ajudar a mudar esse panorama. Se for para curar, ótimo, criança sempre acha que vai poder curar o mundo, né? E eu devia ter menos de 9 anos, se eu não me engano. E devo dizer para vocês que a história me impactou muito, porque um dos maiores heróis da Marvel, ele morre cercado de amigos e de vilões que foram prestar, os inimigos dele, as últimas homenagens para ele no leito de morte. Muita honra envolvida, muito sentimento, muita consternação legítima. Então, se até uma revista dessas foi campeã de vendas, não se engane, não tente me enganar, que todos nós não morremos de medo de ter câncer. Então, é bom a gente entrar em contato com esse medo, mas não adianta só você ter medo. É fundamental que você comece a fazer tudo ou a maioria do que seja necessário para evitar essa triste doença, que é mutilante para você e para todo mundo que te acompanha. Ok? Para todos vocês, eu já começo recomendando o livro Anticâncer, do David Servan-Schreiber. No Anticâncer, ele é um médico, tá? Que entra num experimento em um aparelho de ressonância e acaba descobrindo por acidente um tumor na cabeça. Quando ele vai a um médico tradicional para saber o que fazer, o médico tradicional fala para ele para fazer rádio, químio e continuar vivendo, fazendo direitinho a rádio e a químio, ok? E já avisa que o tumor é muito sério. Ele passa 6 meses fazendo rádio e químio e começa a estudar sobre coisas menos tradicionais, menos convencionais que ele poderia fazer, como mudar a conduta perante a vida, ômega 3, melhorar a alimentação, meditar, se exercitar mais, tomar água direito, preocupar-se com a qualidade da água, várias outras coisas, desintoxicar. E por fim, depois de 6 meses, ele volta ao médico, o médico fala, nossa, você está respondendo bem, mas numa boa, esse tumor é muito agressivo e a sobrevida é de até 6 meses, tá? Aí ele fala, como assim? Para quase 90% das pessoas, a sobrevida é de no máximo 6 meses. Nossa, mas eu não posso fazer... Aí ele contou o que ele estava fazendo, né? De não convencional. Água, comida, exercício, sono, respiração, desintoxicação, ômega 3, vitamina C, psicólogo, melhorar a conduta mental, meditar, enfim. O médico fala, você pode fazer tudo isso aí, mas raramente vai funcionar. Ele fala então eu vou ficar nesses 10%. Eu vou ficar nesses 10% que vive a mais do que os 6 meses. Resultado, ele viveu, se eu não me engano, mais quase 15 anos. Depois, ele realmente morreu. Gente, de uma perspectiva de quase 6 meses para viver até 15 anos e com a graça de Deus deixar um livro excelente como que ele deixou, para inspirar as pessoas e para ensinar o básico para lidar melhor com o câncer, digo para vocês, Deus deixou que ele vivesse mais? Sim, com certeza. Mas acima de tudo é porque funciona. É porque alguns especialistas tradicionais podem não dar devida atenção para o que ele deixou no livro, mas funciona. E todo mundo que queira prevenir câncer ou que já tenha e queira tratar melhor, na minha opinião, precisa ler o Anticâncer e botar em prática o que está lá. Essa é a primeira dica que eu dou para vocês, ok? O que acontece na nossa sociedade tradicional? Você vai levando a vida e um dia aparece um câncer. Sério que você pensa assim? Não, não é assim. Para a grande maioria dos casos, esmagadora maioria, câncer
não é algo que aparece de uma hora para outra, salvo raríssimas exceções. A maioria de nós não previne câncer direito. A maioria de nós não faz todo o necessário para prevenir. Essa é a grande verdade. Se você for entrevistar a grande maioria dos casos de câncer, você vai ver alguma coisa que não foi feita certo e por lá o mal entrou. Por lá, as zonas de fragilidade daquela pessoa foram levadas a desenvolver um problema, ok? Que no caso, o câncer. E aí a pessoa, quando descobre um câncer, ela persiste não fazendo toda a parte dela necessária para tratar direito, que é uma parte muito parecida com a prevenção. Então a primeira dica eu já falei, leia o livro Anticâncer do David Servan-Schreiber. Leia, ele vai ser importante para você, que quer prevenir e que quer tratar o câncer melhor, ok? Eu não vou ficar aqui falando do meu livro 11 Hábitos em 11 Semanas, tá? Que é best-seller da área dele, porque eu não estou aqui para fazer propaganda de mim mesmo, mas vários pacientes indicam esse livro também, o meu, para falar dos hábitos básicos que a gente tem que ter para poder prevenir. 11 Hábitos em 11 Semanas. Mas se você tiver que escolher um dos livros, leia o do David Servan-Schreiber. Ele já morreu, mas deixou esse legado muito precioso para a humanidade. Mas, Ícaro, como é que é essa prevenção convencional? Porque muitos pacientes falam para mim, nunca me passaram nenhuma medida efetiva para prevenir. Eu digo para vocês, a prevenção convencional, ela fala muito sobre não fumar, não beber muito, fala sobre evitar toxinas em geral, não pegar sol sem protetor. Fala para mim, você já ouviu muita coisa além disso para prevenção? Muito difícil. E normalmente só isso não é suficiente para você prevenir ou tratar melhor o câncer. Não é. Falo para vocês com a experiência de quase 20 anos de medicina, muita experiência em hábitos saudáveis de vida, em medicina de estilo de vida. E o que são os tratamentos convencionais para câncer? Eles podem ser necessários? Sim, mas junto a gente fazer a nossa parte. Cirurgias podem ser necessárias? Sim, em alguns casos sim. Às vezes o tumor está exercendo um efeito de massa, ele está apertando, comprimindo, prejudicando, matando estruturas ao redor dele. Então, vai ser interessante fazer uma cirurgia para diminuir esse efeito de massa, ou quando a massa tumoral está muito circunscrita, ela está bem localizada, muitas vezes vai ser interessante você fazer a cirurgia para poder tirar essa massa. O problema é que vários estudos já mostraram que para vários tipos de tumor, quando você retira a massa tumoral principal maior, é como se ela estivesse o tempo inteiro secretando fatores que mantinham as massas menores sob controle na sua multiplicação. E aí, uma dessas outras massas menores, ou várias, começam a crescer de novo, se o tumor tinha metástases até ocultas. Então, muitas vezes a cirurgia, infelizmente, não resolve, principalmente sozinha. Ok? Ou, muitas vezes, quando você faz a cirurgia, ou a quimio ou a rádio, as causas não são removidas. Na vida da pessoa, os hábitos de vida ruins, os problemas com o meio ambiente, um comportamento nocivo, que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, esse comportamento, esse meio ambiente, esse hábito de vida ruim, levou a zona de fragilidade de cada um, que é o calcanhar de Aquiles de cada um, a desenvolver um tumor naquela área. Então, às vezes, a pessoa até se cura, digamos assim, do tumor que estava em voga, o tumor que estava preocupando naquele momento, mas isso vai acabar levando a outros tumores mais cedo ou mais tarde, porque as causas continuam lá, ou a outras doenças crônicas. Em alguns casos também é necessário fazer transplante de medula de órgãos, tá? Mas é a mesma coisa, se você não tira as causas que levaram ao tumor, como é que fica? Você vai acabar desenvolvendo outros com o passar do tempo. Quimioterapia e radioterapia, eu bato sempre nessa tecla. Eu já avisei a minha família que se algum dia eu desenvolver um tumor, possivelmente vocês não vão ficar sabendo, um dia eu vou morrer. Porque o meu plano, se isso acontecer, é que ninguém fique sabendo. Eu tenho as minhas falhas na vida, nos hábitos de vida, que eu trabalho para corrigi-las. Em geral, vivo com hábitos de vida os mais saudáveis possíveis,
tá? Mas se um dia acontecer, eu já avisei que eu não quero quimioterapia nem radioterapia, de nenhuma espécie. Por quê? O que eu mais vejo é que elas debilitam o organismo todo, na maioria das vezes, não estou dizendo sempre, tá? Mas na grande maioria das vezes. E aí o paciente muitas vezes debilita um monte de coisa que prejudica a qualidade de vida, a funcionalidade, até a sanidade mental em alguns casos, e isso acaba não valendo a pena no custo-benefício que comprometa a saúde daquele paciente. Agora, para quem vai fazer, eu tenho pacientes que falam, doutor Ícaro, eu quero fazer, eu quero um suporte para sofrer menos com a quimio e com a rádio. Vamos fazer, vamos fortalecer o organismo, vamos debilitar menos. E tem muita gente que faz a quimio e a rádio, mas que se realmente melhora os hábitos de vida, melhora seu meio ambiente, faz a sua parte, sobrevive à quimio e radioterapia, muitas vezes muda o que fez na sua vida, o que vai fazer da sua vida, como se cuida daí para frente e nunca mais desenvolve outro tumor. Ok? Mas é porque foi acompanhado o tratamento de quimio ou de rádio, ou às vezes até os dois, por uma mudança efetiva das causas que levaram a esse primeiro tumor. Ok? Lembre-se sempre disso. Se você não faz a sua parte, a maior parte das doenças que você desenvolver, incluindo câncer, são culpa sua, ou mesmo de quem você ama, que não está fazendo o que deveria. Ok? Já dou uma dica top para você se você quer, se você já tem câncer e quer tratar melhor, ou se você quer prevenir de verdade. Entra lá no icaro.med.br/questionário, sem um acento no A, porque é um link. icaro.med.br/questionário, botei o link aí para vocês, e preencha o questionário. Quanto mais respostas escuras você tiver, maior o seu risco de desenvolver doenças crônicas, incluindo câncer. Então, você já pode e deve, desde já, se já tem câncer, já está correndo contra o tempo, fazer com que as suas respostas fiquem cada vez mais claras, ok? Pelo menos 2 ou 3 por semana. Você vai ver como os meus pacientes têm visto, tá? E os pacientes de vários profissionais que focam nas mesmas coisas no Brasil e no mundo inteiro, que melhora sim a sobrevida, a vida e a prevenção de novos tumores e até aumenta a chance de cura quando possível, ok? Agora, foi criado um mito por aí por muitas pessoas de que tudo que foge do convencional é alternativo e por isso seria ineficaz, místico ou até perigoso. Gente, o que eu vou fazer agora é uma denúncia muito grave, mas real. Tem muita gente propagando isso com falta de conhecimento específico de tudo que eu vou falar ou falta de estudo como deveria. E tem gente até bem intencionada propagando essas coisas, mas como falta conhecimento, propagando errado, como se só o convencional funcionasse. Junto às terapias convencionais, o alternativo junto a terapias convencionais, ou só o alternativo, tá bom? Segundo, tem gente que é paga para promover que somente os convencionais funcionam e que os alternativos são perigosos, semear realmente o caos, o pânico sobre alternativos, colocando tudo no mesmo balaio, como que não é convencional, é tudo alternativo, ineficaz, místico e perigoso. Gente, não é por aí. Toda generalização é complicada, ok? E tem gente que tem a informação, ok? Mas mesmo assim, por motivos que eu não sei, prefere ficar na zona de conforto, talvez não querer entrar em conflito com outros profissionais, não sei, e defende apenas o que é convencional. Eu quero que vocês entendam que muitas pessoas ao longo da história que defenderam coisas não convencionais sofreram muito preconceito, mas depois que o que eles defendiam se tornaram óbvio, evidente, ululante, que funciona, são considerados hoje em dia como heróis. Por exemplo, Semmelweis. Ele começou a defender há muito tempo atrás, tá, alguns séculos atrás, que nós deveríamos lavar as mãos antes de entrarmos numa cirurgia. Simples, né? Na época, falaram que ele estava radical demais, que não tinha nada disso, que era louco, que ia contra os princípios comuns, e a equipe dele começou a lavar as mãos antes das cirurgias, algo que hoje a gente sabe que é óbvio, lava-se até o cotovelo, os cirurgiões sabem disso, né? Mas na época ele foi execrado. Gente que falou que o centro do universo não era a Terra, depois que não era o Sol, também foi execrada, também sofreu preconceito. E hoje em dia a gente sabe que isso é o certo. Então, nem sempre o que é pesadamente criticado é errado.
Pode ser que a ciência atual e o conhecimento vigente é que não chancele aquilo ainda. E é você quem quer prevenir direito ou tratar direito, quem tem que filtrar o que de repente pode ser só preconceito da massa, da maioria. Algumas coisas que você pode pensar e que podem eventualmente ajudar em casos diferentes. Eu vou pontuar só algumas coisas para vocês, tá bom? Não estou dizendo que isso tudo seja a salvação de ninguém. Estou dizendo que essas coisas podem ser utilizadas, em vários casos, podem ajudar. Cada um que defende essas coisas tem suas evidências científicas para falar, suas evidências em prática, muitas vezes, seus resultados. Por exemplo, a LDN, a naltrexona em baixas doses, o uso de altas doses de vitamina D ou equilibrar os níveis de vitamina D entre 60 e 120 para a maioria das pessoas. Infelizmente, muitas pessoas por aí acabam recebendo a informação de que 30 está muito bom. Não acho que seja, baseado em estudos. A ozonioterapia, que ajuda muito um monte de pessoas. A terapia de von Ardenne, que pode ajudar muitas pessoas também. Depois vocês podem buscar até na internet ou junto aos seus médicos atualizados coisas sobre isso. Tem gente que usa procainoterapia para ajudar. No Brasil os médicos não podem indicar, porque senão o Conselho de Medicina pega no pé. A fosfoetanolamina, que muita gente usa no mundo inteiro, no Brasil ainda é olhada com ressalvas e até proibida. Os quânticos, como o Rife, como os medicamentos quânticos mesmo, os produtos quânticos. A homeopatia, que tem diversos protocolos efetivos para tratamento de vários cânceres. Tudo isso, gente, no paciente que faz a sua parte em hábitos de vida, meio ambiente e tudo mais, que eu vou explicar. Não adianta você usar uma terapia convencional ou não convencional sozinha. O paciente que não faz a sua parte, ele não vai obter bons resultados ou não vai conseguir mantê-los, ok? Células tronco, sabe? Células modificadas. A terapia Gerson, leia depois na internet, uma das mais efetivas que existe, no meu conhecimento, para tratar câncer com bons resultados, e tem algumas pessoas que já têm doenças crônicas e usam para prevenir. Terapia Gerson, tá? Já estão falando em infecções controladas por vírus e bactérias, para poder esses vírus e bactérias semearem princípios dentro das células tumorais que possam matá-las. Vitamina C, até o bicarbonato, que no Brasil não se pode falar, senão pegam no pé. Em várias partes do mundo tem gente que usa com bons resultados, aparentemente. O ácido alfa-lipoico. Então eu só falei algumas coisas para vocês que, bem utilizadas, elas não vão ser místicas ou perigosas. Elas têm algum grau de embasamento delas, dependendo do caso, dependendo do profissional, dependendo do paciente. Ok? Isso tem que ser avaliado junto com o paciente. Quero que vocês entendam que nós somos compostos, nós seres humanos, de sistemas que são compostos por órgãos. E órgãos são conjuntos de tecidos e células. As células, portanto, elas estão sempre se multiplicando para reparar lesões. Lesões do exercício físico, lesões do uso diário dos seus intestinos, da sua pele, do alimento que passa na garganta, enfim. Então, para vocês terem uma ideia, os intestinos são, as células intestinais são renovadas a cada 4 dias, as da pele a cada 7 dias, os glóbulos vermelhos a cada 90, 120 dias. Então, a maioria das células está sempre se multiplicando, com maior ou menor velocidade. O tumor ocorre quando as células de um local começam a se multiplicar desordenadamente, ou excessivamente, ou mudam a sua função, ou tudo isso junto, ok? Ou a combinação de 2 fatores desses. Você tem um tumor benigno, que não é o câncer. Você tem um tumor benigno quando ele fica circunscrito, ele fica só no lugar dele, mas ele pode crescer e apertar ao redor dele. E aí, por conta disso, esse tumor benigno, ele pode causar seus danos, ok? O tumor maligno é aquele que, se você não cuidar, ele vai se espalhar, ele não fica circunscrito, certo? E quando se espalha é que você tem o câncer. E de onde vem, afinal, o câncer? Tem muitas causas ainda desconhecidas, tá? Fala-se muito de genética, mas vocês precisam entender que genética é tendência, não é sentença. Hoje em dia a gente sabe que o que mais afeta
ter um câncer ou não é o seu meio ambiente e o seu estilo de vida, o que você faz por você, se você leva uma vida mais saudável ou não, e não a sua tendência genética. Ainda que em até 25% dos casos, genética possa ser importante para você saber aonde, eventualmente, você tem mais chance de desenvolver o tumor. Agora, o principal ponto pacífico é você entender que tudo que afete negativamente o seu sistema imunológico tem grandes chances de levar você, se você viver tempo suficiente, a um câncer. Por quê? O nosso sistema imunológico, ele tem plenas condições, na grande maioria dos casos, de identificar um câncer. Afinal de contas, o câncer vem de células do próprio organismo que mudam sua função, seu padrão de multiplicação, sua localização, basicamente, sua taxa de multiplicação, ok? Então, o nosso sistema imunológico bem cuidado, na maioria das vezes, ele dá conta do recado. Tanto que a maioria de nós está desenvolvendo tumores benignos ou malignos a todo momento, praticamente. Mas o nosso sistema imunológico pega no começo, liquida as células e você nem fica sabendo. Que coisa, né? Então você tem que cuidar do seu sistema imunológico. Mas o que afeta o sistema imunológico? Nosso sistema imunológico, junto com o sistema neurológico e junto com o sistema osteomotor, osteomúsculo esquelético, digamos assim, né? São os sistemas que mais gastam energia no nosso organismo e recursos. Então, tudo que você faça para manter bons níveis de energia, nutrientes e desintoxicação para o seu sistema, para o seu organismo em geral, principalmente cérebro e nervos, sistema imunológico e sistema músculo-esquelético, que são os que mais gastam energia, vai ajudar você a ter um sistema imunológico competente que tende a, salvo grandes situações de você botar para dentro fatores que grandemente estão envolvidos na gênese de tumor, salvo essas exceções, né? O seu sistema imunológico dá conta do recado. Aí a grande pergunta é, você faz o que é necessário para o seu sistema imunológico funcionar melhor? Isso aí eu já expliquei lá no icaro.med.br/sintomas e doenças, tá bom? E lá no icaro.med.br/saúde. Ou seja, se você faz o básico para ter saúde, seu sistema imunológico acompanha e você está dando os passos mais importantes para evitar um câncer ou para tratar adequadamente um câncer, junto à terapia que você escolher, ok? Em relação ao meio ambiente, o que pode levar a tumores? Traumas, sejam eles físicos, sejam eles mentais, emocionais, patógenos como, por exemplo, vírus como HPV, tá certo? Falam também da bactéria H. pylori, esse papel vem sendo em alguns pontos desconstruído com o tempo, mas o entendimento vigente ainda é que a infecção pelo Helicobacter pylori no estômago facilitaria desenvolver câncer gástrico. Toxinas do meio ambiente, isso tem um papel muito bem estabelecido na gênese de tumores, até porque intoxica o sistema imunológico e pode realmente induzir multiplicações inadequadas, manifestação inadequada do DNA das suas células, fazendo com que elas sofram mutação e se transformem em células tumorais. O sol excessivo não é o sol em quantidade adequada. Excessivo é pró-cancerígeno, tá? Vários remédios podem, com o uso crônico, induzir também estágios de maior produção de células tumorais. Acidez excessiva no organismo ou inadequada, principalmente estomacal, porque mexe com vários sistemas metabólicos, tá? Então agora eu provei para você, poluição eletromagnética hoje em dia tem sido cada vez mais estudada, excesso de poluição eletromagnética, Wi-Fi, celulares, exposição eletroeletrônica, tudo, mas é o excesso, tá, gente? Então tudo isso são fatores de meio ambiente que até certo ponto você pode agir sobre eles e ajudar na prevenção ou melhor tratamento, porque senão, se for um tratamento, por exemplo, você só faz o convencional ou só usa alguma terapêutica, você só está introduzindo substâncias ou tratamentos, mas não está fazendo a sua parte para melhorar, sanear o seu meio ambiente, seus hábitos de vida, dificilmente vai dar resultado. Agora, o principal que eu posso dizer para você é hábitos de vida ruins, os hábitos que eu explico para você lá no icaro.med.br/questionário e no icaro.med.br/degraus da saúde. Não deixe de assistir assim que você terminar essa live, tá bom? Principalmente subnutrição ou má nutrição, porque isso vai intoxicar ou desnutrir o seu sistema imunológico, que vai funcionar pior,
ou pode alimentar seletivamente tumores, como a gente sabe que para vários casos, fatores como excesso de açúcar na dieta, de glúten, de leite, de não orgânicos, de alimentos processados, excesso de sal, sabe? Companhia, sal não é o inimigo, mas em excesso ele vira inimigo, tá? Qualquer inflamação crônica mantida também é fator pré-cancerígeno, pré-tumoral. O estresse por vários mecanismos de supressão do sistema imunológico, mecanismos de facilitar a degeneração de células, seu DNA e tudo. E os demais hábitos de vida, tomar pouca água, não se exercitar, o exercício físico é um anticâncer natural. O sono ruim também é um hábito que você tem que ver. Cuidado com mente e espírito, seu padrão mental e tudo mais, tudo isso pode ter uma atuação importante, tá? Você pode olhar os hábitos lá no icaro.med.br/11 hábitos e no icaro.med.br/60 dicas. É porque eu já falei de tudo isso, tá? E lembre-se, tudo que fragilize a atuação do sistema imunológico, tá? Vai dar problema, porque ele sabe o seu sistema imunológico, como combater tumores, e usualmente faz isso todo dia. Você só tem que dar condições para ele funcionar direito. E aquela dúvida de todo mundo, fulano está com câncer, é contagioso? Não. Alguns fatores relacionados a causar aquele câncer podem ser contagiosos, como por exemplo o HPV, até o Helicobacter pylori, em alguns casos fala-se de uma transmissão bucal, ou por beber no mesmo copo em grandes quantidades, enfim, isso aí também é discutível, mas só para ilustrar para vocês, tá? E vocês podem ler muito mais sobre tudo isso, porque eu já fiz textos sobre isso e lives, buscando câncer lá no site, icaro.med.br/ e você buscar câncer, tá bom? Teve um estudo do Johns Hopkins, que é muito respeitado, um instituto muito respeitado americano, mas infelizmente fez um estudo muito ruim, sabe, de conclusão, em março, tá? E que colocou que 2/3 dos casos de câncer teriam origem em erros genéticos. Não, gente, não. Quando você vai ler o estudo, você vai ver que não é bem assim. Falaram de cânceres muito específicos, o estudo teve variáveis ruins, tá? Não levou em consideração com a devida ênfase meio ambiente e hábitos saudáveis. Então, um estudo de condução viciada e resultados viciados, tá? E chegaram até a me mandar dúvidas na época, por exemplo, como é que a gente lida com profissionais convencionais? Gente, você que é o paciente, você tem que ver que profissionais que você vai procurar. Se não tiver em sintonia com o seu estudo e com o que você quer para você, converse com eles. Se não puderem mudar de ponto de vista, você ser tratado por alguém com quem você não tem sintonia não deve trazer bons resultados para você, tá? Tratamentos só paliativos de suporte, tem vários, ok? E a gente tem que respeitar quando o paciente quer fazer esses tratamentos paliativos, porque é a vida dele. E muitas vezes ele não quer seguir o que o próprio Marcelo Rezende falou em um dos posts dele. Eu não quero quimio e radioterapia porque os efeitos parecem que são piores do que do próprio tumor. Então pensa nisso. Às vezes você tem que fazer escolhas, tá? Muitas vezes. Os quimioterápicos, muitas vezes você tem que ver se o que você quer fazer não vai interferir com o mecanismo de ação dos quimioterápicos, porque tem quimioterapias, por exemplo, que agem aumentando o estado pró-oxidante perto do tumor, aumentando o estresse oxidativo. E muitas terapias alternativas diminuem o estado pró-oxidante. Então, de repente, os tratamentos vão brigar entre si. Mas é você quem tem que ver, junto com médicos competentes, o que você vai escolher, tá? Essa história de falar que vitaminas e minerais atrapalham e vão nutrir o tumor, gente, se você ler aquele livro, O que seu médico não sabe sobre medicina nutricional pode estar matando você, que está lá no icaro.med.br/livros interessantes, você vai ver que ele deixa claro lá que as células tumorais são hipermetabólicas. Então, quando o paciente ingere vitaminas e minerais em geral, ele tende a nutrir bem, principalmente as boas células do seu organismo, inclusive sistema imunológico, tá certo? Isso com apoio, de forma racional, boa supervisão profissional competente, tá? E a célula tumoral, muitas vezes ela vai ávida demais para buscar vitaminas e minerais, ela acaba absorvendo excessivamente essas vitaminas e minerais e ela acaba piorando o funcionamento dela pelo excesso que ela absorveu, por ser hipermetabólica. Então, em geral, o uso de vitaminas e minerais de suplementação quando necessária, junto a uma boa alimentação, costuma ser positivo e não negativo, tá?
tudo que melhore o funcionamento dos seus intestinos, incluindo kefir, grãos germinados, fibras, água, exercício físico, boa alimentação, tudo isso costuma melhorar muito, porque os intestinos podem deixar passar o que não presta para você ou não deixar passar o que você precisa. E se você desnutrir, o seu sistema imunológico fica pior e o tumor arruma um jeito de espoliar você, consumir suas células, seus recursos para continuar crescendo, ok? O ideal é você ter exames completos, se guiar por exames, tá? Para poder ter uma nutrição adequada. Melhorar a imunidade é mandatório, a não ser que algum tratamento maluco convencional que você escolheu, ele tenha sido instituído para detonar a imunidade. Sei lá por que você escolheria isso, tá? E que você queira respeitar. Eu, em geral, não recomendo, ok? O detox, sim, ajuda. Suco verde pode ajudar? Pode ajudar, junto a bons hábitos de vida, tá? Junto às medidas de saneamento do meio ambiente e tudo mais. O ideal é você... e o kefir e os probióticos também costumam ajudar muito pela saúde intestinal. Aí boas bactérias vão te ajudar do ponto de vista dos intestinos também. Tudo que equilibra os intestinos costuma melhorar cérebro e sistema imunológico. Guarde isso, tá? O fato é que se você consertar ao máximo os hábitos de vida e tentar o que possa melhorar os seus hábitos de vida, normalmente isso tudo funciona muito bem para prevenir e para tratar com mais sucesso, tá? Para vocês terem uma ideia, a maioria das pessoas tem carência de complexo B, tem carência de magnésio, tem carência de coenzima Q10, tem carência de ômega 3. Isso tudo pode ajudar a maioria das pessoas. Não posso indicar tudo isso para todo mundo, tá? Cuidado com alguns medicamentos de suporte que podem piorar ainda mais, como o omeprazol, os prazóis em geral, as estatinas. Você pode buscar textos sobre eles lá no meu site, tá? E você vai ver que esses medicamentos, eles podem comprometer a chegada de nutrientes às células ou a chegada de energia às células. E isso vai dificultar também a chegada de nutrientes e energia para o sistema imunológico. Você precisa dele para poder combater o tumor, até porque só por exames muitas vezes você não sabe todos os locais que os tumores estejam, ok? Bom, e por fim, o que mais me motivou a falar para vocês hoje sobre câncer de novo, porque eu já tinha falado alguma coisa sobre em março desse ano, de 2017, para fazer uma atualização. Olha só, minha esposa, hoje a Kátia Guiar, ela me passou um link mostrando o que foi falado pela mídia mais recentemente e principalmente depois que o Marcelo Rezende ele optou por fazer tratamentos alternativos e largar o convencional. Aí um certo estudo aí começou a circular, dizendo que tratamentos alternativos contra o câncer dobram a chance de morte. Sério? Só que ninguém divulgou quais tratamentos alternativos, colocaram tudo no mesmo balaio, inclusive tratamento religioso, energético, oriental, não convencional, colocaram tudo no mesmo balaio. Então, quais tratamentos? Como que foram efetivados para chegar a essa conclusão? Que tipo de pacientes? Pacientes que melhoraram seus hábitos de vida junto? Que melhoraram o meio ambiente junto? Que fizeram a sua parte? Pacientes que usaram certos tratamentos alternativos? Que tinham boa perspectiva de cura ou de melhora? Sabe? Então, assim, quando você escuta uma mensagem, uma notícia dessas, você tem que ver, e na maioria das vezes, jornalistas ou pessoas dizendo que tem doutorado, mestrado em áreas que não são câncer, para poder falar para vocês. Então, assim, todo mundo tem o direito de opinar, eu respeito isso. Mas desde que você opine com propriedade, sabe? Que você fale tudo que o paciente precisa efetivamente para decidir. Ok? Uma frase do próprio Marcelo Rezende, como eu já disse mais cedo nessa live. As drogas que me aplicam mais parece que vão me matar do que me salvar. Por isso que ele resolveu abandonar. Tinha uma queda na qualidade de vida dele, certo? E assim, o paciente que tenha um câncer, desenganado pelos médicos, pouco do que a gente vai fazer pode funcionar pouco. A gente pode condenar quem queira que algo funcione junto ou traga mais qualidade de vida ou sobrevida, sabe? Eu acho que cada um tem que ter informação, buscar informação. Ele buscou muita informação e, que eu saiba, morreu lúcido e com o máximo de qualidade de vida possível
possível a partir do momento que ele detectou o câncer, ok? Agora é o que eu falei para vocês. A pessoa desenvolve um câncer agressivo, metastático, descoberto tardiamente e um dia ela morre. Quer dizer que a culpa de ter morrido é da medicina alternativa? É da medicina não convencional? Quer dizer que a pessoa que usa medicina alternativa ou não convencional, ela tem que virar Highlander, ela tem que ficar eterna, porque senão a culpa de ter morrido é da medicina alternativa? E quando o tratamento convencional falha? A maioria dos médicos especialistas e quem defende os tratamentos convencionais fala: nossa, foi uma fatalidade, já era um caso grave, foi uma falha de tratamento. Sério? E não pode ser uma fatalidade, um caso grave ou uma falha de tratamento também de várias coisas que podem ser usadas, alternativas, chamadas assim só porque não são convencionais e que podem eventualmente ajudar na qualidade de vida? Sabe? Ajudar numa sobrevida, numa dignidade de sobrevida? Pois é. Aproveitaram também para criticar o Dr. Laí Ribeiro. Eu falo com ele quase todo mês. É um médico de muito gabarito. Não vou dizer que tudo que ele fale seja verdade 100%, porque eu acho que ninguém, fora Jesus, sabe, fora o que está na Bíblia, falou coisas 100% aproveitáveis para todo mundo. Mas digo para vocês, a grande maioria esmagadora das coisas que eu já ouvi falar do Dr. Laí Ribeiro, elas são úteis e têm ajudado milhares, milhões de pessoas no mundo inteiro a viverem melhor. Então, quer dizer que se alguém da equipe do Marcelo Rezende conversou com o Laí Ribeiro, porque eu sei que o Laí Ribeiro não tratou o Marcelo Rezende. Eu conversei com o Laí Ribeiro, ok, sobre isso. Ele não tratou. Nem sei se passou algumas dicas para a equipe do Marcelo Rezende. Quer dizer que o Marcelo Rezende conversou com alguém a partir desse momento. Qualquer falha que tenha no tratamento, talvez por um câncer que tenha começado a ser tratado tardiamente, fora de muita perspectiva de tratamento, seria realmente culpa desse médico que deu uma dica ou outra? Se é que deu? Então, gente, a gente tem que pensar, sabe? A gente tem que tomar cuidado. A gente não deve fazer aos outros o que não gostaria que fizéssemos a nós. E assim, vejam o conjunto da obra do Dr. Laí Ribeiro. Tem ajudado muita gente mesmo, até gente que não assume que usa conhecimentos que ele já passou. Então é pra gente pensar. Resumindo, gente, a maior parte dos casos de câncer é causada por hábitos de vida e meio ambiente ruins. Coisas que você pode evitar e otimizar em sua maioria para ajudar a tratar e, sobretudo, prevenir. Ok? Então faça a sua parte. Eu expliquei toda a receita e dei links para vocês ao longo dessa live. Tá bom? Resumindo, eu não sou radicalmente contra tratamentos convencionais. É só que a maioria dos pacientes que submetem-se a eles não costuma ser orientada a fazer a sua parte junto ao tratamento convencional. E a maioria das pessoas que passam um tratamento alternativo costuma chamar a atenção do paciente para melhores hábitos de vida, para melhorar o estilo de vida, para melhorar o meio ambiente em que ele vive. Quer dizer, o que será que está certo? Você que vai ponderar, ok? Tem muitos pacientes também que não buscam conhecimento de qualidade, ou não se convencem, ou se convencem, buscam e não aplicam, porque às vezes dá trabalho, mudar hábitos de vida dá trabalho, mudar o meio ambiente dá trabalho, mudar o jeito como você tem vivido sua vida dá trabalho. E tem gente que não quer encarar de frente e vai combater o câncer como? Só através de remédio ou um tratamento externo. Se você não faz a sua parte internamente, para melhorar o seu sistema imunológico, para melhorar sua própria defesa, suas próprias medidas de combate, como é que você espera que venha uma medida milagrosa externa? Pensa nisso. Você pode estar sabotando você mesmo, com ou sem tratamentos convencionais ou alternativos. E muitos oncologistas ou profissionais que tratam o câncer não valorizam o paciente fazer a parte dele, que é mega importante, que está lá no icaro.med.br/livros recomendados, no Anticâncer e nos outros livros que eu coloquei lá, vários gratuitos. Tá bom? Então trate melhor o seu tumor ou previna melhor, sabe? Para não ter tumores. Eu falei toda a receita para isso, na minha humilde opinião, para ajudar, para você levar para os seus profissionais de saúde e ver o que é melhor para o seu caso, para você estudar, se capacitar e decidir o melhor junto a bons profissionais ao longo dessa live. Então eu agradeço a vocês pela confiança, peço que compartilhem esse vídeo para que ele atinja os 4 cantos do mundo, tá? Não tenho medo de falar a minha opinião, porque eu acho que já ajudou milhões de pessoas e vai ajudar mais ainda, tá bom? Então você pode compartilhar, deve compartilhar e que Deus possa abençoar-nos a todos, tá bom? Compartilhe e assim ajude mais pessoas, tá bom? Um grande abraço, fiquemos com Deus
e eu fico à disposição para responder dúvidas sobre o tema agora brevemente, tá certo? Muito obrigado. Disponha, Samira, Marciana, professora Gláucia, eu só quis ajudar, tá? Fabiola, Vera Lúcia, Deus está sempre conosco, comigo, com vocês. Rodrigo Pessoa, obrigado pela confiança de sempre, já são anos que me segue, eu agradeço. Vilma, que Deus nos abençoe todos sempre. Eliene, que Deus nos abençoe, sabe? Haroldo, testes genéticos podem ajudar a avaliar a porção genética, né? São válidos. Paula, gratidão. Qual o melhor ômega? Eu falo lá no site icaro.med.br/ômega, tá? Top é Deus, Rodrigo, obrigado. Que bom que você gostou, Marília. Que bom que você gostou, Heloísa. Maria Tereza, um abraço. Lide, que bom que você gostou. Fico honrado. Inês Poleto, obrigado. Isabel, muito obrigado. Daniele, que bom que você gosta. É um prazer fazer o bem por todos. Alice, eu que agradeço pela confiança de vocês. Thelma, agradeço. Ilma, obrigado. Compartilhem essa live, tá? Para atingir mais pessoas. Evelyn, uma grande amiga de mais de 20 anos, obrigado. Cláudia, obrigado, um abraço. Érica, obrigado. Cristiane, obrigado. Boa noite, uma boa semana para vocês. Fiquem sempre com Deus. Até mais.